Pronto. Vejam só, vamos abrir aqui. Eu já tenho o meu escopo aqui do Python. Vamos abrir um arquivo em branco. Certo? Vejam só. Eu vou mostrar para vocês uma outra possibilidade que tem quando a gente cria uma janela com um label, né? Com um texto. Eu acredito que vocês se recordam que no final a gente utilizava a opção, né, o nome do label, .pack, né, que é para poder imprimir na janela. Mas existe uma outra possibilidade, que é exatamente para facilitar a vida da gente, né? Deixa eu colocar aqui, label texto, certo? Vai receber um label. Aí eu posso fazer, esse label vai estar onde? Vai estar na tela, né? Que é esse aqui. Vai estar na tela. Aí eu posso fazer tudo numa linha só, como eu também posso dar um enter e fazer um abaixo do outro, certo? Aí, text, né? Aí vai receber até Caruaru, certo? Fonte, eu defino a fonte aqui que eu quero. Então, por exemplo, Times, tamanho 22, certo? Eu posso também botar um background, né? Não é obrigado, não sou obrigado, eu posso colocar simplesmente apenas uma cor da fonte, né? Eu quero que a fonte seja vermelha, tá certo? E aí, no exemplo anterior, a gente fazia o seguinte, fazia label, underline texto, ponto, pack, abrir e fechar, não é isso? Então, se eu salvar aqui, ó, deixa eu salvar o trabalho, porque fica melhor para mandar para vocês. Exemplo 3/7/2020. Exemplo 01. Executei, né? Então tá aqui. Essa é uma forma. Né? Veja, observe que eu não coloquei uma cor de fundo. Mas eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Fazer isso, ó. Ponto pack. Executar. Ele vai me dar a mesma resposta. Tá certo? Então, essas são duas possibilidades que eu tenho. Deixa eu ver aqui que alguém comentou alguma coisa. No caso, fontes de pacote que faz nos downloads da vida, ela vai funcionar. Vai sim, também, Matheus. Certo? Mas aí lembrando que é importante você sempre utilizar essas fontes padrões, né? Essas fontes, digamos que, fontes comerciais, né? Para o seu software, né? Mas isso também não impede que você utilize, né? Outra fonte também. Às vezes é necessário lá uma fonte diferenciada. Tá certo? Então, ó, essa aqui é um exemplo. Eu poderia colocar aqui o background, poderia, né? PG, e aí eu vou colocar a cor aqui, sei lá, azul com vermelho, vai ficar uma. Certo? E aí ele vai imprimir também, certo? Deixa eu só colocar o notebook aqui para carregar. Então, essa é outra possibilidade. Lembrando que eu também posso colocar negrito e itálico, né? Aqui, né? Se eu quiser colocar negrito, bold, né? Deixa eu ver se tá. Ele vai deixar a letra negrita. Ou então eu posso colocar em italic. Certo? A letra vai ficar inclinada. Então, essa é uma das possibilidades que eu tenho. Eu poderia fazer isso aqui também, tá? Aí vai do critério de cada um. Se quiser fazer isso aqui,
Ele vai funcionar do mesmo jeito. Ô, Paulo, Oi? no HTML a gente pode usar a tag strong para deixar também negrito. No Python Isso. também pode usar esse comando strong, Não, no Python não. No Python é bold. certo? No HTML, além do strong, você também pode utilizar a tag letra B. Ele também deixa em negrito. Certo? Tem essas duas opções. Certo. Então aqui a gente viu, a gente definiu o texto que desejava que aparecesse, né? Definiu a fonte, o tamanho da fonte e o estilo, né? Coloquei uma cor de fundo e defini uma cor da letra. E aí eu coloco o ponto pack, porque se eu tirar isso aqui, ele não vai funcionar. Vai funcionar, na verdade, mas não vai imprimir o texto. Certo? Então, o texto que a gente definiu aqui até Caruaru, ele não imprime, por quê? Porque eu não coloquei o ponto pack. Certo? Então, se eu fechar aqui e executar novamente, e aí ele aparece, tá vendo? Isso tudo porque eu coloquei o ponto pack. Mas eu também posso, nesse cenário, utilizar variáveis, certo? Então, como é que eu faço isso aí? Como é que eu vou criar variáveis? Vou abrir aqui um novo arquivo. Vamos salvar ele. Deixa eu salvar na área de trabalho. Exemplo do dia 13. Exemplo 2. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável aqui chamada mensagem, certo? Essa variável, ela é uma string var, né? Ou seja, uma variável do tipo string. Ela vai receber a mensagem, vai pegar o valor que eu defini lá embaixo. Na verdade, ele vai pegar esse valor aqui, Caruaru, certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, LBL, que é a abreviação de label, né? Identificar, label, mensagem, recebe, label, que vai estar dentro de onde? Quero que apareça no meu objeto chamado tela, que foi o que eu criei aqui, certo? Se você criou, sei lá, principal, main, janela, aí fica a seu critério. Então, o nome que você definir aqui vai ser o que você vai chamar, vai dizer onde que esse objeto aqui, no caso, esse objeto label vai aparecer, certo? Então, eu vou colocar aqui uma fonte, vamos colocar agora um Arial, tamanho 30, certo? Entre aspas, não tem essa vírgula aqui, uma vírgula no final. Vamos colocar uma cor aí, uma cor de fundo, vamos colocar um azul, certo? E a cor da letra, se eu não colocar nenhum, ele vai aparecer por padrão o preto mesmo, tá? A cor preta. Vamos deixar o black. E aí, observem que se a gente comparar com o exemplo anterior, cadê aqui? Cadê o exemplo 1? Observem, tá, que eu não chamei o texto aqui, ó, certo? Ou seja, eu vou precisar chamar a variável que eu criei aqui em cima, no caso a variável mensagem, né? Então aqui, ó, eu vou chamar text variable, certo? E vai receber a variável mensagem que eu criei lá em cima, tá certo? E aí eu posso fazer isso aqui, ó, ponto pack, certo? Então, se eu executar aqui, aqui está, certo? Caruaru, que foi o nome que eu defini aqui, a formatação, né, das letras, o estilo da fonte Arial, tamanho 30,
cor de fundo azul e a cor da letra preta, ok? E aí eu chamo aqui essa variável aqui, tá bom? Então, essa é uma das possibilidades que eu tenho de fazer. Então, a gente está chamando um texto que está no formato de variável, certo? Então, se eu mudar aqui, quando eu executar, ele vai aparecer o que eu determinar nessa variável. Tá certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Paulo, Oi? o senhor colocou text variável. Pode ser qualquer nome aí, né? Pode ser só texto, qualquer nome não, né? Sim, sim. No caso, se eu colocar algum valor, ele vai entender também porque eu defini como um string, né? Então, se eu colocar aqui, até Caruaru 2020, ele vai interpretar do mesmo jeito. Porque está entre aspas, e aí ele interpreta como um string. Ele não interpreta ele como um valor. Como Não, professor. Eu estou dizendo assim, o senhor disse que text variável vai receber mensagem. Tem que ser sim. text variável, pode ser outro nome, Não, qualquer. esse aqui é padrão, é uma função do Python. Ah, entendi, compreendi. É uma variável do tipo texto, que foi o que você definiu aqui. Entendeu? Entendi. É porque às vezes eu gero essa dúvida, será que ele está definindo uma variável ou está usando um comando? Mas Uhum, beleza. não. Aí já é fixo esse valor. Na verdade, é uma função, né? Ok? Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Vou fazer um negócio aqui que nunca mais eu fiz, que foi dar o print aqui para registrar esse quantitativo enorme de 12 alunos. É assim mesmo. Matheus, mas no Python tem algumas outras que ela não aparece colorida. Ela aparece no padrão mesmo, como se fosse um texto. Só respondendo a sua pergunta aqui. Ok? Vamos lá. Mais um exemplo aqui. Agora a gente vai recapitular um pouco. Lembra lá das aulas do Excel do primeiro ano, que muita gente sofreu, que não é o caso de vocês, né? Que só sofre quem não estuda, quem arruma desculpa. E isso aí, boa parte de vocês já tem esse perfil aí. No Excel, deixa eu só abrir aqui uma planilha para a gente relembrar. No Excel a gente trabalhava a questão de colunas, né, e linhas. Não era isso? Era uma das premissas do Excel. Então, eu quero somar esse valor com esse, que vai dar esse, né? Esse com esse, que quero que apareça aqui o resultado, a soma, a subtração, a multiplicação. No Python, não é que a gente vai fazer isso para realizar cálculos, mas a gente vai precisar trabalhar nesse formato para a posição onde o widget, né, seja um texto, seja um botão, seja um campo, né, ele vai aparecer, certo? Então, vou colocar aqui para vocês, vamos fazer um exemplo, inicialmente bem simples, depois a gente vai avançando e eu vou mostrar para vocês, que eu sei que vai ficar um pouco complicado inicialmente para vocês compreenderem, né? Mas eu vou mostrar para vocês como funciona, tá certo? Então, vou criar aqui um label, né? Aqui eu crio uma variável chamada professor, né? Que vai receber um label, certo? Que vai estar, eu quero que apareça na tela, né? E aí eu vou colocar, eu quero que apareça o texto Paulo Henrique, tá certo? Vamos definir a fonte. A fonte vai ser do tipo Arial,
tamanho 20, né? Vou deixar, não vou colocar negrito não, vou deixar normal. Um background azul. Deixa eu ver aqui alguém. Tem a sugestão aí de José Carlos, o PyCharm, né? É uma ferramenta, digamos que mais avançada do que o IDLE, né? Esse padrão do Python. E vamos colocar aqui uma cor black no nome, certo? Fechei aqui, certo? E aí eu vou criar outro label, que vai ser ponto. Aí eu não vou usar o ponto pack agora, tá? Vocês vão entender o porquê. Eu vou utilizar um LBL nome, que vai, na verdade aqui, ao invés de ser Paulo Henrique, aqui vai ser professor, e aqui vai ser label, tela. Aí agora que vem meu nome. Paulo Henrique, fonte, Arial 20, DG. Vamos inverter agora, vamos colocar green e a cor de fundo. Não, cor da letra, certo? Agora, nesse exemplo aqui, a gente vai trabalhar com. No exemplo anterior, a gente trabalhou com pack, não é isso? Ponto pack. Agora a gente vai trabalhar com ponto, na verdade, com grid, certo? E aí, ó, aqui é onde vem o que eu vou chamar agora exatamente esses objetos. Então, eu vou chamar o LBL, underline, professor, ponto grid, certo? Lembra lá do Excel, colunas e linhas. Eu quero que o nome professor, né? Aqui a grid, o objeto aqui, o label professor, eu quero que ele apareça na linha 0, certo? E na coluna 0 também. Então, esse é o primeiro. E eu quero que o LBL nome ponto grid apareça na linha 0. No entanto, eu quero que apareça na coluna número 1. Certo? Vamos salvar aqui. Salvar. E aí vamos executar aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Observem aqui. Professor, LBL professor aqui, o label, né? Eu coloquei o LBL que é para poder interpretar, né? Quando quiser ver o código, que isso aqui é referente ao, esse aqui é referente ao objeto label, né? Então, é interessante a gente utilizar essa abreviação, certo? Então, label professor, que vai receber o nome professor, tamanho 20, Arial, cor de fundo azul e cor da letra preta, certo? Aí depois vem o LBL nome, label, aí vem tela, e aí vai receber o texto, né? Na verdade, esse label vai estar dentro da tela. Então, eu defino as características aqui. Aí, no exemplo anterior, a gente vai utilizar aqui um ponto pack, né? Mas aqui não precisa. Aqui eu vou definir a posição. Então, vai ser aqui essa primeira coluna aqui vai ser sempre 0, certo? Ele começa por 0. Então, vai ser 0, 1, 2, 3 e assim até onde você precisar. E aqui, ó, linha 0, se eu colocar aqui embaixo outro, vai ser linha 1, linha 2, linha 3, e assim até onde a sua necessidade alcançar. Tá certo? E aí, como é que eu vejo isso? Como é que eu vou entender? Vai ser mais ou menos assim. Mais ou menos assim não, vai ser assim, ó.
Se eu quero informação aqui, ela vai estar na linha 0, na coluna 0, certo? Linha 0, how é a linha, certo? E coluna é a coluna aqui, ó. Então, ó, coluna 0, certo? Aqui, coluna 1, aqui, coluna 2. Linha 1, linha 2, certo? E aí, linha 3, linha 4, linha 5. Se eu quiser colocar outra coluna aqui, coluna 3, coluna 4 e assim sucessivamente, certo? Então, esse é o sistema grid que a gente utiliza com o Python, tá bom? Paulo, Oi? isso facilita demais, Paulo. Eu pensei que o senhor ia criar uma matriz, linha, coluna, e sair colocando uma janelinha desse jeito. Oxe, é muito fácil. Se fosse fazer sem a janela, teria que criar uma matriz. Ixi, facilitou muito aí. Na verdade, isso é uma matriz, né? Mas só que é uma matriz de uma forma mais fácil, né? Então, É, não o deixa de... código fica muito mais simples de se fazer. Isso. Né? Então, se eu quisesse aqui embaixo colocar, por exemplo, escola, né? Então, vamos reaproveitar aqui. Deixa eu só colocar 2 pontos para ficar organizado. Então, eu vou criar outro label aqui chamado escola, né? Escola, certo? Aí eu vou chamar ele aqui. Aí eu quero que fique na linha de baixo, né? Então vai ser, ó, lbl, underline, escola, ponto grid. Vai estar na linha 1, é isso? E qual vai ser a coluna? Coluna 0, não é isso? Ó, se eu salvar aqui, vamos executar para a gente ver. Certo? Então tem que ver essa questão. Eu poderia simplesmente tirar o background, né? Então, se eu vim aqui e tirar ele vai aparecer. Se eu executar. E aqui eu. Certo? Então, essa é outra possibilidade. Tá? E se eu colocar aqui embaixo, desse outro aqui, ao invés de ser LBL, eu vou colocar ETE. E aqui eu vou colocar até ministro Fernando Lira. Certo? Aí aqui vai vir LBL ETE.grid, que vai estar na linha 1. É isso? E vai estar na coluna 1. Então, quando eu executar, aqui, voltei. Então, professor está na coluna 0 e na linha 0. Escola está na coluna 0, mas na linha 1. O nome Paulo Henrique, ele vai estar na coluna 1, na linha 0. Né? Deixa eu colocar aqui para a gente. Então, professor, coluna 0, linha 0. Nome do professor, vai estar na coluna 0, na linha 0, perdão, e na coluna 1. Escola vai estar na linha 1, na coluna 0, e o nome ETE Fernando Lira vai estar na linha 1 e na coluna de número 1. Tá certo? Então, esse é um dos exemplos que a gente pode fazer utilizando o grid. Vocês vão entender isso de uma forma melhor quando a gente começar a criar os formulários, certo? Como criar as telas, uma tela de cadastro, né? De um produto, de um cliente. Aí vocês vão começar a entender como encaixar esses widgets dentro da sua janela.
tá certo? Pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tem como centralizar a tabela na tela. Qual, no caso, esse aqui, aí vai depender, Matheus, a gente vai ver mais na frente a questão dos campos de texto, né? Você pode aumentar, diminuir o tamanho, como você aumenta e coloca o tamanho da letra de acordo com a sua necessidade, isso também acontece com o campo de texto para preencher, né? Então, aí você vai ter que fazer, digamos que manualmente, né? Você vai de acordo com a sua necessidade, porque imagine a tela do essa janela que a gente executou aqui. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar essas linhas aqui para vocês entenderem como. Deixa eu ver aqui o design. Pronto. Pronto. É mais ou menos isso aqui que a gente visualiza no Python quando executa. Certo? Então, eu sei que aqui tem aqui uma coluna, mas eu não visualizo as linhas, entendeu? Então, esse aqui não invade o espaço desse, esse aqui não invade o espaço desse, esse não invade o espaço desse. Então, é como se eu tivesse as células do Excel, certo? No entanto, eu não posso, um não pode invadir o outro. Lembra lá do Excel, às vezes quando você, um determinado conteúdo, né? Então, colocar aqui, nome do estudante, né? O que é que eu fazia? Não pode ficar invadindo aqui, porque se eu colocar aqui nota 1, aí vai ficar o nome estudante coberto. Então, o que é que eu fazia? Dois cliques aqui, então ele vai abrir, né, a célula e vai deixar visível todo o texto. Então, do mesmo jeito é no Python. Uma linha, uma coluna não invade o outro, certo? Eles são independentes. Ok? Bora fazer outro aqui mais avançado, né, para a gente seguir com a aula. Copiar, colar. Então, a gente vai criar um label texto que vai receber um label que vai estar na sua tela, né? Vamos criar um texto aqui. Clique aqui, certo? Do tipo, a fonte Arial, tamanho 20. Vamos colocar um background aqui agora. Background azul. Certo? E um foreground. Paulo, Oi. as aspas podem ser simples ou duplas, ou só pode ser dupla? Pode ser simples também, José Carlos. Porque nesse caso aí o senhor estaria definindo fonte, essas coisas, aí eu fiquei pensando, Isso. pode ser, Não, não beleza, tem mas problema não, pode ser também. beleza. Certo? E eu fecho. Eu posso colocar aqui um negrito. E aí eu vou vir aqui para o lbl ponto, underline texto, ponto grid, né? E aí vai estar na linha 0 e na coluna 0, certo? Então, se eu executar aqui, exemplo 4, então tá aqui, ó, certo? Se eu quiser criar outro do lado aqui, né?
Eu vou aproveitar aqui. Label texto 2. Clica aqui também. E aí aqui eu vou colocar LBL, underline texto 2, ponto grid, que vai estar na linha 0, na coluna 1. Ficou a mesma cor, ficou estranho. Deixa eu inverter aqui. Vou botar red, blue. Ok? Se quiser mais outra aqui, ó. Criar um label texto 3 agora. 3. Aí vamos colocar um green e um black. Aí vai estar LBL, underline texto 3, ponto grid. Vão estar na linha 0 e na coluna 2. Certo? Executei. Então, aí, lembrando que isso aqui é texto, tá? Isso aqui não é botão. Né? Isso aqui são exemplos de texto. Aqui, nesse exemplo, observe aqui que a gente utilizou a mesma linha, tá vendo? Ó? Linha 0, linha 0, linha 0. Se eu quisesse que, ao invés de aparecer esse clique aqui, aparecesse nessa posição, ele aparecesse na posição de baixo, ou seja, na linha 1 e na coluna 1, ou seja, ele aparecesse aqui embaixo, como se fosse uma escada, né? Como é que eu faria aqui, ó? Ao invés de ser linha 1, 0 seria linha 1, e ao invés de ser linha 1, linha 0 seria linha 2, né? Ele ia aparecer como uma escada, tá vendo? Um abaixo do outro, ou seja, esse primeiro clique aqui, ó, tá na linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 1. Coluna 0, perdão. O segundo clique aqui, ele tá na linha 1 e na coluna 1. O segundo tá na linha 2 e na coluna 2. Lembrem que sempre vai começar pela linha, vai começar pelo 0, tanto a linha quanto a coluna, tá certo? Então, se você quer o valor aqui, então é coluna e linha 0. Se você quer aqui, vai ser linha 1, coluna 1. Se você quer aqui, vai ser linha 2, coluna 2. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos lá. Segue o jogo. Vamos colocar agora botões, certo? Botão abaixo de cada label desse aqui. Beleza. Lembrando, pessoal, como eu coloquei lá no Classroom, na próxima sexta-feira, tá? Vamos ter a nossa primeira AT referente à segunda unidade, tá bom? Tá começando a animar agora, né? Que tá aí um burburinho que talvez, não é nada certo ainda, a gente retorne em agosto, tá certo? Mas não é nada certo ainda. E lembrando, mesmo quando a gente retornar, não vai retornar todo de uma vez, né? Vai retornar de forma gradativa, né? No formato de rodízio. Então, enquanto tiver uma série na escola, as outras ficam em casa com o ensino remoto. Né? E aí, quando você estiver na escola, os outros colegas ficam no ensino remoto. Vai ter uma reunião esses dias, essa semana, se eu não me engano, amanhã. Só não sei, amanhã e quarta, na verdade. Só não sei a ordem, quem é primeiro, se vai ser os primeiros vocês do primeiro e segundo ano. Vai ter uma reunião com a gestão e com a coordenação, né? Exatamente para esclarecer algumas dúvidas de vocês, certo? Então fiquem atentos aí aos grupos, que a Giovânia deve estar postando
logo aí o horário e o dia da reunião de vocês, certo? Então vai ser todos os segundos de sistema de marketing e todos os primeiros de sistema de marketing separados. Primeiro, não sei qual vai ser a ordem, se é primeiros ou se é primeiros os segundos, e aí vocês vão esclarecer essas dúvidas de vocês. Larissa, e tem gente que reclamava das aulas presenciais, tá vendo? Todo esse momento, todo esse cenário, ele está servindo de aprendizado para muita gente, né? Que bom que você assume. Muito bem, né? Tudo na vida é um aprendizado. Nada na vida é por acaso. Bora lá. Vamos para os botões agora. Se é um botão, eu vou utilizar a abreviação BTN, certo? Então, vou criar aqui um botão chamado salvar, certo? Então, o botão salvar vai ser do tipo button, né? Ele vai estar onde? Na tela, né? Na tela que é aqui o que eu criei, né? A tela principal, tá certo? Aí eu vou vir criar posso fazer o mesmo processo, eu vou fazer o mesmo processo. Qual é o texto que vai aparecer no meu botão, né? Eu vou colocar aqui, salvar, certo? Qual é o estilo de letra que vai aparecer no meu botão? Vou colocar aqui Arial também, tamanho, vou colocar menor, 18. Eu posso colocar o estilo do botão, da letra do botão negrito também, certo? BG, vou deixar o padrão dele mesmo, para a gente ganhar tempo, tá certo? Vou fechar aqui. E agora a gente vai definir a posição desse botão. Então eu vou chamar aqui, ó, btn salvar ponto grid. Esse botão eu quero que ele apareça abaixo do primeiro clique aqui, né? Então, se o primeiro clique aqui, ele está na linha 0 e na coluna 0, então o botão ele vai aparecer na linha 1 e na coluna 0, não é isso? Então, ó, linha 1, coluna 0. Certo? Vamos ver se é isso mesmo. Aqui, ó, tá vendo? Linha 1, coluna 0. Então, aqui é um botão, tá vendo? Estou clicando, ele não vai fazer nada, lógico. Então, eu não defini os comandos, mas quando eu clico aqui é um botão. Né? Aqui não, aqui é um texto. Certo? Mas aqui é um widget botão. Aqui é um widget texto. Tá certo? Um label, né? Então, a gente colocou um botão aqui. Agora eu quero colocar outro botão aqui e outro botão aqui embaixo. Tá bom? Então, bora lá. Posso reaproveitar aqui. Vou pegar um botão agora, limpar. E aí o texto que vai aparecer nele vai ser limpar. E aqui eu venho, ó, btn, underline, limpar, ponto grid. Aí o limpar, ele vai estar vamos lá, como ele vai ficar abaixo do segundo texto aqui, né? O label texto 2, ele vai estar na linha 2, não é isso? Então, linha 2. E a coluna vai ser a mesma, né? Vai ser a coluna 1. Certo? Executa. Aqui tá, ó. De voltar aqui. Linha 2, ó. Lembrando, 0. Opa. Linha 0. Linha 1. Linha 2. Né? Aqui, linha 2. Coluna 0. Coluna 1. Coluna 2. Tá certo? Então, colocamos aqui esses dois botões. Vamos colocar um terceiro aqui embaixo agora. Ou seja, ele vai estar na 0, 1, 2, na linha 3 e na coluna 0, 1, 2, tá bom? Então, bora lá. Vou criar um botão agora chamado cancelar. Nome
que vai aparecer, né, no botão. Lembrem sempre, tá? O que tiver entre aspas é o que vai aparecer no widget, nesse caso aqui no botão. Nesse outro caso aqui, ó, o que está entre aspas é o que vai aparecer nesse widget aqui, que é chamado, que eu dei o nome de LBL underline texto, certo? Então, vamos lá para outra aqui. btn underline cancelar ponto grid. Qual foi a linha? Linha 3, não foi isso? Linha 3, coluna 2, não foi? Coluna 2. Vamos ver se é isso mesmo. Exatamente. Estou fazendo uma escadinha aqui. Então, criei aqui. Observe que nesse exemplo, o que foi que a gente fez? A gente criou 3 labels, que são labels, são textos. Esses labels aqui, eu optei por colocar uma cor de fundo nele, ou seja, um background. Então, eu utilizo BG, certo? Lembrando que eu também posso utilizar o número hexadecimal, né, para colocar a cor. Então, eu faço uma pesquisa na internet, escolho lá, né, e coloca o hashtag e o número da cor, né, o código hexadecimal da respectiva cor que você escolher, certo? Criei os botões. A diferença dos botões para o texto foi que eu não escolhi, não defini a cor da letra, ou seja, deixei padrão, ficou preto, e a cor do botão também, que é esse padrão do próprio Python mesmo, essa cor cinza, certo? Mas aí eu também posso, Paulo, eu quero colocar os meus botões coloridos, né? Posso? Pode, né? Então, o que é que eu posso fazer? Então, deixa eu só abrir aqui para a gente pegar outras cores. Cores hexadecimal para HTML, que também serve para o Python. Lembrando, tá? 1h30 hoje, aula de HTML, e amanhã, de 9h20, aula de desktop, tá bom? Então, ó, eu posso vir aqui, vou escolher essa cor aqui. Então, vamos colocar no botão aqui uma cor nele, né? Uma cor de fundo, um background. Vou executar. E aí, ó. Certo? Esteticamente não é a melhor coisa. Estou mostrando aqui só para vocês fazerem a compreensão. Ah, eu não quero que a letra apareça preta também, Paulo. Eu quero que apareça de outra cor. Certo? Aí você vai vir aqui, coloca uma vírgula e vai utilizar foreground, e aí você vai colocar a cor que você quiser. Por exemplo, vermelho. Certo? Então aí já melhorou. Tá certo? Então, essa é outra opção. Eu quero colocar no outro também. Então vem aqui, vírgula. A ordem não interfere, tá? Se eu quiser colocar primeiro a cor da letra, né? Então se eu vir aqui e escolher uma cor de letra, esse azul aqui. Se eu executar aqui, ó, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá vendo? A letra azul. Certo? Então, a ordem aqui não vai interferir na execução. Então, aí depois eu posso colocar um background. Vou vir aqui. Vamos colocar esse aqui. Executei. Aí, ó. Certo? Então, aí é de acordo com a criatividade de cada um, com o gosto, né? Então, não tem... Agora, lógico, para o padrão às vezes vai depender do seu cliente, às vezes o cliente a empresa tem uma identidade com determinada cor, então ele pede para utilizar aquela cor lá específica, né? Então, aí vai de acordo com o seu cliente, com o cenário, tá certo? Então, vamos botar só uma cor aqui no último para a gente concluir.
Vamos lá. FG, vírgula, BG, vamos lá. Escolher aqui um amarelo. Amarelo como cor de fundo. Vou deixar uma cor mais escura para a cor da letra. Ok? Pronto. Aqui está. Botão salvar, botão limpar, botão cancelar. Certo? A gente vai ver nas próximas aulas, acredito na aula de amanhã, como redimensionar esse botão, certo? Deixar ele menor também, né? Deixa eu diminuir aqui o tamanho da letra para ver se ele acompanha o tamanho. Não, ele acompanha, tá vendo? Coloquei aqui o tamanho 18. Aqui é o formato, digamos que ideal, tá? Mas assim fica. Depende, né? Depende da situação, mas aí fica um pouco desproporcional. Então aqui foi tamanho 10, né? E esse aqui tamanho 18. Talvez esse aqui tamanho 12 ele fique melhor. 12. Pronto, esse aqui fica o ideal aqui, tá certo? Assim como também, quando você for criar seu formulário, você vai, de acordo com o que você estiver desenvolvendo, você vai ver o tamanho do. Lógico que você não vai colocar um formulário todinho com o tamanho da letra, da fonte, tamanho 18. Né? Talvez você só coloque o tamanho 18 no título do seu formulário, caso precise, certo? E os demais você coloca um 14 ou até 12 mesmo também, tá certo? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma inquietação? Paulo, Oi, José Carlos. professor, eu queria lhe informar, professor, que eu não vou poder participar da sua reunião de 1h30, não. Eu Certo. combinei com meu colega para poder fazer o currículo que eu tinha combinado com o senhor hoje à tarde. Eu iria passar na casa dele hoje de 1h30, justamente na hora da sua aula, para poder fazer Beleza. o currículo, tá certo? Depois você Aí eu queria lhe assiste. informar, Vai ficar aí gravando. depois eu assisto no YouTube, viu? Pronto, primeira. Tá bom, então. Beleza, obrigado. Nada. Então, pessoal, é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, professor, Oi, Ana. em relação aos botões, quando você clica neles, eles voltam a ser a cor padrão, que é o fundo branco e o nome preto mesmo. Isso tem como alterar depois? Tipo, quando Ah, eu clicar da quando mesma cor. clica nele, deve ter algum comando para ele continuar na cor padrão dele. Depois a gente vê isso, Entendi. certo? Mas aí, aparentemente, é só questão de estética mesmo. Tá Ok. certo? Uhum. Ô, rapaz. Ô, Matheus, quem sabe? Vamos ter uma ideia aí de uma startup boa aí pra gente ganhar dinheiro. Eu contrato todos os alunos exemplares para a empresa, para trabalhar na startup. Essa é a gente pensa na questão, não, eu quero fazer uma graduação, isso, aquilo, outro, mas observe que uma das pessoas mais ricas do mundo, não estou dizendo que não é para vocês fazerem, tá? Mas observe que, por exemplo, o dono do Facebook, ele não tem graduação, ele abandonou a graduação depois que ele teve o projeto, né, do Facebook que bombou, então ele ia deixar de ganhar dinheiro para estar na faculdade. Agora ele ganhou dinheiro, né? Não é micharia, não. Ele ganha dinheiro com força. Né? Então, não precisa nem que eu seja o chefe. Basta que você tenha uma ideia e vá-se embora com caminho com as suas próprias pernas. Esse é o cenário que a gente está atual. Ok, pessoal? São 10h20. Vamos encerrando a nossa aula por aqui.
e retornamos às 13 horas e 30 minutos com a aula de linguagem de programação. Tá certo? Boa aula para vocês aí, que vocês tem mais outras aulas aí esperando por vocês, e até mais tarde.